Então vamos lá, dar continuidade à nossa leitura. Você que está assistindo essa gravação, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para receber e experimentar esses ensinamentos além das palavras. Hoje nós vamos entrar aqui na introdução de um curso em milagres, que é perfeita para a gente entender o que é esse curso, né? É um resumo bem completo, onde só é possível mesmo, através de Jesus, resumir algo tão profundo de uma forma tão precisa. Então, vamos lá, na introdução. Esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Muitas pessoas já me perguntaram se o curso, quanto que eu vou me formar nesse curso? Já me perguntaram, porque faz tempo que você está compartilhando esse curso, ele não acaba. Como que funciona? E aí, tem que sempre explicar que não é um curso igual o curso aqui, né, que a gente conhece, que tem um certificado no final de conclusão, de check, da forma que a gente conhece aqui, mas que é um caminho, né? É um caminho em milagres, né? E é sempre uma oportunidade de a gente lembrar que é um curso em milagres, né? Não é um curso em dor, não é um curso em culpa, não é um curso em sacrifício, não é um curso em falta, não é um curso em mágoas, não é um curso em devoção, não é um curso em arrependimento, é um curso em milagres. E milagres aqui, a gente parece que já sabe, mas não sabemos. Não é o milagre que a gente conhece aqui, né? No mundo, um evento extraordinário aos nossos olhos, muitas vezes. A cura de uma doença física, eventos que acontecem de forma tão síncrona que parece que é muito um milagre, ou alguém que muda de comportamento, alguém que estava aí te desafiando e de repente ela muda com você e aí a gente pensa que isso é um milagre, né? Coisas que chegam por acaso entre aspas, e ao nosso coisas que nos encontram, que chegam para o nosso benefício pessoal, esses milagres que a gente conhece aqui, que a gente pede, né, e a gente ora por eles. Para um curso milagres, o milagre é uma correção na mente, né, de uma ideia, uma correção nessa mente. Não, que não é a mente que a gente também conhece aqui como cérebro, né? Como não é essa mente que está encaixada num órgão específico, mas é uma mente, um estado da mente que a gente não compreende isso, né? A gente compreende isso intelectualmente, mas na verdade a gente não sabe qual é essa experiência de mente que Jesus traz aqui, porque a gente está acreditando muito que a gente não é, que a gente é um corpo, né? Mas o milagre é uma correção na mente. E isso vai trazer, talvez em alguns momentos, uma frustração com esse caminho. Porque a gente gosta de milagres na forma, a gente gosta da forma, a gente gosta de experimentar, a gente gosta de estar aqui, né, tocando e vendo, né, a gente acredita que essa é a realidade. Então, Jesus, muito gentilmente, ele vai nos mostrar que milagre
não é o que a gente está pensando, a gente não controla, a gente não tem nenhum tipo de controle consciente sobre isso, e é ele que está a cargo disso, né? Não é a gente que faz o milagre, né? Então, o milagre é a correção, né? Sempre quando a gente entrega essas ideias, né, expõe essas ideias para o Espírito Santo, a gente expõe para que a correção seja feita, para que o milagre aconteça. E como Jesus fala, a oração é o veículo para esse milagre, né? Porque na oração a gente, a Débora fez ela representou isso para a gente, que é essa entrega, né? E a oração, ela vai ter alguns níveis, né? A gente vai começar, e a oração, ela tem essa escada da oração, e às vezes a gente pensa que essa escada, esses níveis da oração é de muito tempo, né? Que é um processo longo. Mas, na verdade, a cada instante, a cada oração, a gente já sobe esses níveis, né? Então, às vezes, a gente começa aqui expressando o específico, né? Trazendo coisas específicas, e aí a gente vai aprofundando, e a escada, vamos subir nessa escada da oração, e aprofundando mais um pouquinho nessa expressão, e aí quando a gente tem um companheiro poderoso para nos ajudar também, às vezes traz alguma outra pergunta, né, percebe alguma coisa, né, assim, muito inspirado, obviamente, e aí a gente vai subindo essa escada, indo mais profundamente, até chegar no desejo do nosso coração, que é a oração verdadeira, né, digamos, assim, esse desejo. E aí a gente entrega e recebe, e o milagre acontece porque a oração é esse veículo, ela nos leva, né? Ela vai nos guiando a essa entrega. Então, tá tudo é uma coisa só, assim, milagre, perdão, oração, desejo, tudo no mesmo comboio, assim. Então, um curso, porque é um caminho, né? Um caminho, existem milhares, mas esse é um caminho que conduz a Deus, assim como todos os outros, não porque todos são verdadeiros, esse daqui também, o curso de milagres, é uma ilusão, né? Vai ser desfeito também, tudo aqui vai ser desfeito. Mas ele é um caminho também, dentro de todas essas possibilidades que existem e que todos vão conduzir a Deus, porque essa é a vontade dele, né? Simples assim, que todos nós despertemos, não importa o meio que vai fazer sentido para cada um. Esse é de veículo mesmo, né? De movimento, de através, né? E milagres, que é essa correção na nossa mente. É um curso obrigatório, né? Não um curso em milagres é obrigatório, mas o caminho é obrigatório, que é esse que todos nós percorremos. E isso a gente vai encontrar, assim, em tudo, assim. A gente vai perceber isso em nós e, às vezes, nos nossos irmãos também, né? Isso representado nos nossos irmãos. Então, ontem eu ouvi uma expressão de uma companheira poderosa em que ela expressou isso. Eu não sei mais o que eu faço. Esse vazio nunca se preenche. Tem um vazio dentro de mim que nunca acaba, assim, que parece que nunca se preenche. Então, é esse lugar parece uma angústia, né? E que parece muito ruim, mas que, na verdade, é essa falta de sentido, alguma conta que não está fechando aqui. É esse caminho nos chamando, né? Nos tocando. Então, isso é obrigatório porque nós não estamos em casa. Não tem como a gente não experimentar isso, assim, né? Então, ele é obrigatório porque é a vontade de Deus que que o Filho de Deus desperte, né? Que parece que aqui nós estamos fragmentados em 8 bilhões, embora a gente não experimente 8 bilhões de pessoas, né? É algo que nos falam, né? Mas eu não me relaciono com 8 bilhões aqui, fisicamente, né? Eu me relaciono com 2 aqui.
né? Parece, temporariamente, fisicamente. Então, na mente, isso é muito diferente. Então, é um curso obrigatório porque é a vontade de Deus que a gente desperte e é a nossa em última instância também. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo, né? Aí vai de acordo com a nossa disponibilidade, com o nosso cansaço existencial, que a gente conhece como crise existencial, cansaço existencial. Vai depender da sobrecarga, o quanto que a gente ainda aguenta acreditar nisso aqui, o quanto que isso ainda aqui faz sentido para a gente, e aí a gente vai adiando um pouquinho, aí adia mais um pouco, aí conhece um curso milagres, aí joga o curso milagres fora, depois volta, depois joga fora, depois volta de novo. Isso é voluntário, né? É o momento em que a gente decide fazer. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Então, nosso livre-arbítrio está somente nesse momento em que a gente vai decidir fazer. Esse currículo, esse conteúdo, não cabe a nós, né? Isso está aí nas mãos do Espírito Santo. Livre-arbítrio significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. Isso aqui também é muito legal, assim, de experimentar. O que eu quero aprender aqui, né? Às vezes eu sinto vontade de gravar um vídeo para o Instagram, mas parece que eu não tenho nada na minha mente. Mas tem uma inspiração para fazer isso, mas não tem nada na minha mente. Então, essa é uma pergunta que às vezes eu faço para mim mesma. O que eu quero aprender aqui? O que eu quero me lembrar? E aí vem, não porque eu sei, mas porque é uma expressão desse desejo de aprender, né? Então, significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. Isso aqui é a nossa base, né? E está muito aqui o que a Débora trouxe, né? Antes de começar aqui a gravação, a expressão que ela fez. Esses são os bloqueios à consciência. Parabéns! Você está olhando para os bloqueios da consciência que nós colocamos. E aí a gente fica muito chateado quando os bloqueios aparecem, porque a gente não quer olhar, a gente fica com raiva desses bloqueios. E aí, essa introdução, ela sempre nos lembra, mas é para remover esses bloqueios. Eu preciso que você olhe para remover esses bloqueios à consciência da presença do amor. É que para a gente acredita muito no sacrifício. Então, a gente tem dificuldade de aceitar que não tem sacrifício nisso. E até, não sei como que é isso, o que Jesus faz para, como que isso é desfeito, aí é com ele, assim, mas é igual a purificação. Outro dia me veio essa pergunta, mas o que é purificação? Porque quando eu olho enquanto Priscila, parece uma coisa muito difícil, purificar algo. Parece que vai ter um pouquinho, pelo menos, de dor aí, sabe? E a verdade é que o ego nunca vai gostar mesmo, né? O ego nunca vai dizer, ai, que legal, vai lá, sabe? Olha mesmo, veja aí, veja que tudo isso que eu sou irreal, que eu não existo. Ele vai ter uma resistência, que é a nossa resistência, somos nós resistindo, né? Não é um ego à parte de nós, somos nós resistindo. Mas é gostoso lembrar que, nossa, isso aqui é um bloqueio à consciência. Isso aqui é um bloqueio. Então, eu vou olhar, eu estou olhando para os bloqueios. Né? O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos.
Então, aqui, mais uma vez, assim, Jesus nos explicando, nos mostrando que ou é amor ou é medo. Raiva, medo, inveja, medo, mágoa, medo, tristeza, medo, alegria do mundo, medo, tristeza do mundo, medo, generosidade do mundo, medo, empatia no mundo, medo. Qualquer sentimento derivado desse sistema de pensamento do ego é medo, tá? Baseado nesse sistema de pensamento falso. E o oposto do amor é o medo, não é. Acho que em algum momento se falava que era alguma outra coisa, nem lembro mais. Mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Uma breve lembrança de que, olha, mas isso não é real. Só o amor é real. Então, não existe o medo, mas você está acreditando. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente desta forma: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Todo equívoco, toda dor, todo pensamento de medo, de culpa, vem da ideia de que o real pode ser ameaçado e de que o irreal existe. Sempre desse lugar, sempre que eu estou equivocada, eu estou acreditando que eu sou o que eu não sou e que isso está correndo risco, isso está em perigo, que isso de alguma forma está sendo ameaçado. Então, trazendo o exemplo que a Débora trouxe. Esse medo, essa culpa, é porque tem a ideia de que algo está sendo, eu estou sendo ameaçada, o que eu sou está sendo ameaçado. Olha aqui meu irmão me mostrando, olha aí ele te mostrando que você é culpada. Então você é culpada e você vai ser punida por isso. Você não é o Filho Santo de Deus, você é esse ser que é culpado. Então é essa angústia que a gente sente é dessa tentativa que a gente a cada instante está fazendo de mudar isso daqui, né? De provar que o real pode ser ameaçado e que o que eu sou não é o que Deus criou, é o que eu aqui fiz de mim, né? Esse personagem aqui. Nada irreal existe, nisso está a paz de Deus, e só nisso está a paz de Deus. Não, nenhum outro lugar, em nenhuma outra ideia. E não, só nisso está a paz de Deus. Só nesse lugar, entre aspas, lugar. E que ele realmente nos convença disso, de que não estamos em perigo, né? Em sobrevivência, em estado de luta, né? Para sobreviver. Que não há nada, não há nada, não tem nada acontecendo. Parece que está tudo acontecendo, mas nada está acontecendo. E o curso em milagres, ele só vai fazer sentido na prática. Não tem, assim, mesmo outra possibilidade. Não dá para não experimentar e continuar. A gente não dá conta, assim. Primeiro que vai ficar muito cabeção, assim, vai ficar muito complexo. E não faz sentido. Não vai fazer sentido, né? As dúvidas vão ser muitas e se a gente quiser encontrar incoerência aqui, a gente vai encontrar muitas. Então, só faz sentido na experiência do milagre, nas orações, só o milagre mesmo, assim. A experiência com o perdão verdadeiro,
só ler esse curso e não vai fazer sentido. Ele não se sustenta, sabe? A gente precisa experimentar, e é essa experiência que vai nos, parece, trazendo esse fôlego para continuar, para continuar. Essas memórias que parece que ele vai construindo com a gente, assim, através dessas experiências que vão nos mantendo, assim, que vão nos atraindo, e nos atraindo, e nos atraindo. Sem experimentar, fica muito difícil isso aqui. E o medo vai levantar muito medo. E a experiência, a gente precisa se abrir mesmo para a experiência sem saber como que ela vai ser. Porque não é como a gente imagina, e às vezes a gente tem uma expectativa de que vai ser de uma forma, eu quero, nossa, a Débora compartilhou aquele milagre, eu quero um milagre também, né? Igualzinho. Eu quero uma experiência dessa, né? E a gente tem só que se abrir mesmo para experimentar, que a nossa mente está disponível para ver e ouvir e experimentar. Dentro daquilo que a gente pensa que é, do que a gente acredita, cada um na sua aparente individualidade. Então, é uma prática muito, parece muito individual às vezes, porque é íntima mesmo. Não, a gente deu um jeito de ser muito diferente. É uma resposta para cada um que parece ser cada um. Então, confiar nisso também nos dá esse fôlego quando a gente não está entendendo nada, quando a gente pensa que não está experimentando nada, quando a gente está se culpando, né? Que a gente vai se culpar muito pelo aprendizado, a gente vai se culpar muito quando a gente olhar para os cantinhos escuros da mente, e o que vai nos manter ali é a experiência, essa lembrança da experiência, né? Que vai se renovando a cada instante em nós. Então, essa é a introdução de um curso em milagres. Kétia. Ô, Pri, tem uma coisa aí que você falou bem legal sobre o amor no mundo, né? E que tudo é medo. Até mesmo o amor do mundo é medo, né? Porque amor no mundo é apego. Eu amo os que são meus aqui, ó. Agora aquele ali. E assim, paz no mundo é medo. Porque aqui você tem medo de perder a sua paz. Porque um outro faz uma coisa que acabou, né, paz? Tudo aqui é medo. Ficar doente, a saúde está gostosinho, é medo, porque você vai ter medo de perder também. Então, assim, a gente saber o que é amor, não, não. A gente não sabe, não tem como saber o que é amor aqui. Então, assim, enquanto identificado, nada vai ser amor. Então, por mais que eu fale aqui que é lindo, tá lindo, minha vida tá uma delícia, um mar de rosas, vai ter medo. Se eu não sair desse eu aqui, né? E essa que tá a parte ali de que tá tudo bem na doença, na saúde, de que tá tudo bem de qualquer jeito. Eu vejo que o treino aqui é sair disso mesmo, né? Que é a parte mais desafiadora aqui desse livro. Você tá aqui vendo tudo isso, mas não se misturando com isso. Né? Então, assim, ressaltar isso, que realmente nada aqui é amor. Aqui ainda tem o oposto aí do amor, que é o ódio. Que vira ódio o amor aqui. Né? Então é isso que eu queria falar. Nossa, obrigada, Kétia. O medo aqui o amor aqui é medo, a paz aqui é medo. E isso é muito profundo, né? E é intransigente, né? É assim, não tem para onde ir. É tipo assim, não tem mais para onde ir, assim.
Te ouvindo, eu me lembrei de uma experiência prática, um treino meu aqui que eu vou compartilhar, que eu tive no começo do ano. No final do ano passado, eu viajei para Fortaleza. Fiquei uns 2 meses na casa de uma amiga. Tínhamos um projeto, parece, para desenvolver juntas. Parece, porque não saiu como a gente havia imaginado. E aí, Fortaleza parece uma cidade muito bonita, uma casa muito ampla, muito ventilado, aquele, sabe? Tinha uma cena ali, né? E foi muito gostoso ficar lá, foi muito gostoso aproveitar aqueles 2 meses lá, assim, foi bem importante, assim, para eu olhar para várias ideias na minha mente. Eis que chega o momento de eu voltar para Salvador, que é onde eu moro, né? E aí, nos primeiros dias, assim, aqui em Salvador, eu comecei a ver umas ideias a me sentir enclausurada. Falei, nossa, aqui tá muito quente, aqui parece que aqui é muito pequeno, que aqui é muito fechado. Ai, o vizinho levantou uma casa aqui do lado. Eu pensando, tá? Eu pensando tudo isso. Também esse vizinho levantou, eu dava para ver o mar daqui de casa. Agora esse vizinho levantou aqui um prédio do lado, fechou tudo em volta, não tem mais ventilação, não tem mais nada. É por isso que eu estou me sentindo presa, com essa sensação de não ter para onde olhar, não tem mais ventilação, né? Tudo muito fechado, escuro, que levantou a parede aqui. E um desconforto, sabe? Uma sensação de estar presa, E aí começou a chover muito aqui em Salvador, e aí não sai, porque não vou andar na orla, correr na orla com essa chuva, com esse temporal, e parece que Priscila queria caminhar, né? Aí, um belo dia eu cansei. Falei, nossa, então é isso. Acabou. Acabou para mim, assim. Game over. Se eu realmente estou acreditando que eu estou me sentindo assim por causa disso, não tem esperança. Não tem saída nesse lugar. Eu vou o quê? Comprar uma casa? Eu vou mudar para uma outra casa? Tá. Vou mudar e vai ser uma outra coisa que parecer me tirar desse estado de paz, né? E aí eu fiquei tão. Chegou um dia que eu fiquei tão revoltada com isso que eu falei: não, chega, Jesus. Cansei dessa cena, desse teatro. Deixa eu voltar aqui, abrir as cortinas. Não é possível. O que é isso, sabe? O que é que está acontecendo aqui? Que sensação é essa? Que enclausuramento é esse? Que prisão é essa que eu estou sentindo? Porque eu não vou acreditar que é uma casa que tem poder de fazer isso. Que é um ventinho que vai me salvar, uma brisa do mar que vai me salvar dessa angústia, sabe? E é isso que a Ketsa trouxe. Não é nada aqui, não tem nada aqui que vai me salvar, né? Nenhum plano aqui que eu fizer vai me salvar. Não tem, não vai funcionar. E é sempre esse lugar de você querer o que não tem, sempre te levando a você querer o que não está no seu cenário, e para você ficar nessa sensação de falta mesmo, de busca, né? O ego, ele sempre quer o que não está disponível, sempre. E o que está disponível, ele não gosta, precisa melhorar, é insuficiente. Vem o mais, né? Eu quero mais disso. Então, chega um momento que não dá mais, assim, não dá para acreditar mais, não é possível. Então, nunca mais eu vou sentir paz, nunca mais eu vou viver em paz. Se isso for verdade, acabou para mim, game over, assim. Porque aqui as coisas mudam o tempo todo, né? E aí eu não tenho para onde ir, eu não tenho outra casa para ir. Aí eu morri aqui, fora da paz, para sempre, né? Entre aspas, para sempre. Não, pera. O que está acontecendo aqui? Quais são as ideias?
que eu estou acreditando? O que eu estou percebendo aqui? O que eu estou escolhendo aqui? E não aceitar que isso tem poder sobre nós. Ele fala que esse é o uso adequado da negação. Não aceitar que algo aqui tem poder sobre nós. Não é negar que a gente está, que a gente não, fingir que a gente não está insatisfeito, mas é negar que a casa tem o poder de me tirar do meu estado de paz. Que alguém aqui tem esse poder. Isso é muito poderoso, assim, isso é muito profundo. Reconhecer isso, sabe? Que a gente é uma miséria aqui, assim, o que a gente experimenta aqui é a miséria mesmo, tudo aqui vem dessa perspectiva escassa mesmo, de falta. E ele está nos levando para outro lugar. Pode falar, Kézia. Coincidentemente, eu passei por uma situação idêntica da Débora essa semana. Idêntica. Com filha e marido. Igualzinho, não mudou nem o personagem. Só o Aí, CPF. Parece que mudou o CPF. aí é engraçado que, assim, eu vi eu no mesmo lugar falando e reclamando, só que na mesma hora, gente, eu já sei disso, né? Eu falo assim, eu sei que eu estou escolhendo isso aqui. Eu estou completamente consciente que eu estou escolhendo estar puta com muita raiva. Eu sei que eu estou escolhendo. Eu sei que não tem nada a ver com marido, filho. Eu sei, mas eu continuo com raiva e estou vendo ela aqui. Ok? E, gente, é tão importante a gente se permitir passar por isso, ver, olhar e se permitir. Mas eu sei que não tem a ver com ele. Mesmo eu xingando. E você vai trazendo isso, mas eu sei, mas eu sei. Sabe? E aquilo na hora que passa, com vocês provavelmente é igual, né? Porque aqui o cenário é a mesma coisa. Na hora que isso passa, gente, parece que quando acontece de novo, isso vem bem mais devagar, porque ali você tinha que ver aquilo. Você tinha que passar por aquilo, você tinha. E na hora que aquilo ali some ali, porque vai sumir. É ilusão, ilusão some. E, e depois fica muito mais forte. A gente se torna bem mais forte para olhar para aquilo e ter certeza, falar, caramba, não era mesmo, não tinha nada a ver com o outro. E a gente se torna bem mais forte quando a gente não nega, né? Não faz essa negação de, não estou sentindo, não, porque, eu faço um cursinho de lápis. Não, estou sentindo sim, estou vendo isso aqui. E é muito importante a gente assumir isso e não negar, né? A gente só nega que aquilo ali não é aquilo que tá. Eu sei que eu escolhi. Mas é louco demais isso, né? Nossa, isso é muito importante mesmo. A gente tem um poder que a gente nem imagina nas nossas mãos. Quando a gente admite, assim, reconhece. Essa semana eu postei que no Instagram a comunicação acaba com a separação. E eu sinto que é isso, assim. É a comunicação aqui, né? Se eu tenho algo específico com você e sinto de compartilhar isso com você, isso acaba com a separação na mente que há entre nós, porque quando a gente fica guardando, aquilo vai, que vai, que vai. Se eu não exponho isso para mim mesmo, que é o que você trouxe, se eu não essa é a comunicação, né? Se eu não exponho isso para o Espírito Santo e digo, tô com raiva aqui, já sei que eu tô equivocada, com certeza eu tô equivocada, mas eu tô com muita raiva aqui. Eu quero que essa pessoa morra. Às vezes a gente quer perder o réu primário, às vezes essa é a nossa vontade. É pegar o réu primário e dizer obrigada, mas eu vou ter uma outra experiência agora. Porque é a raiva que a gente sente, né? O ódio. E quando a gente abre essa comunicação com o espírito, com o nosso ser, essa honestidade de reconhecer, acaba com a separação. E a gente começa a ter clareza na mente, começa a vir mais clareza, porque
a gente está olhando, né? E isso é muito prático. Isso não é teórico. Isso na nossa vida aqui, que a gente chama de vida aqui, se você tem alguma questão com alguém, se tem uma pessoa na sua mente e que quando você pensa nela, tem uma sensação de algo que não está resolvido, isso pede comunicação. Não necessariamente você vai se comunicar com ela, mas isso pede a comunicação com o espírito, com o seu ser, de você expor isso, de você olhar para isso, de você comunicar isso para o Espírito Santo, se comunicar com Deus, para tirar essa separação. E às vezes vai ser com a pessoa, né? Há 2 dias atrás eu tive essa experiência. Tinha uma pessoa que vinha na minha mente e tinha um desconforto. Parece que pessoalmente nada aconteceu. E aí eu mandei uma mensagem para ela no WhatsApp perguntando como é que ela estava, que ela estava muito na minha mente, se tinha, como que ela estava. Queria saber como que você está. E aí ela respondeu no primeiro dia que estava tudo bem, mas ainda ficou aquela sensação de, gente, o que está acontecendo? E aí ontem ela me mandou um áudio, um podcast no WhatsApp, eu também gosto de mandar podcasts no WhatsApp, e ela me mandou um áudio muito honesto, dizendo, eu estou com ódio de você, desde não sei que dia. Falei, nossa, que presente, por favor, vamos expor isso daqui, o que aconteceu, né? Fala, e aí ela expôs tudo. E nesse lugar a gente se conecta verdadeiramente. O ego diz que não. Ele diz que vai ser caos. Se você expor isso daí, ela nunca mais olha na sua cara. Acabou tudo para vocês. Ela vai te abandonar, ela vai te rejeitar, ela vai falar mal de você para o mundo inteiro. Ela nunca mais vai querer olhar para você. Mas é exatamente o contrário que acontece. Onde há comunicação é onde há conexão verdadeira. Isso é intimidade. Que é eu ter a certeza de que não importa o que eu penso sobre Kézia, que não importa o que Priscila, Débora, o que a gente pensa um sobre o outro, o que eu acredito, a gente não é isso. A gente está além disso e a gente vai junto além disso. Então a gente se abre para que o outro exponha e abre um lugar de muita confiança. Muita confiança. Os relacionamentos que eu pareço que eu tenho hoje, onde eu me sinto muito conectada na mente, são relacionamentos que em algum momento teve uma guerra, assim, onde coisas foram colocadas na frente. E eu vivi muito isso quando eu fiquei morando em comunidade, né? Praticando os ensinamentos de Curso em Milagres, que foi na Casa da Frequência do Amor. Tinha momentos em que eu falava, se eu falar isso daqui, já era. Acabou. Acabou isso aqui. E muito pelo contrário. A gente se conecta nessa honestidade. E eu comecei a ver o que é confiar. Que eu começava a pensar, caramba, mas eu falei tudo aquilo para ela e ela está aqui ainda comigo. Como que pode? Jesus foi me mostrando isso. Mas é assim comigo. É esse relacionamento que você tem comigo. Você me traz tantas coisas sobre mim, eu continuo aqui. Porque o amor, ele não muda. Ele não muda, o conteúdo é sempre o mesmo do amor. Experimentar isso é muito, muito. Dá muito medo, gente. Dá muito medo. Dá muito medo. Dá muito medo de perder. Dá muito medo de perder. A gente fica com muito medo. Mas, às vezes, a gente tem que dar esse passo para gente, para nossa experiência, para a gente experimentar o que é. Ver. Deixa eu ver o que é isso aqui. Então, todos os relacionamentos que eu tenho hoje, que tem essa conexão que eu sinto profunda na mente, que não importa o que aconteça, são relacionamentos em que precisou dar esse passo de honestidade, assim,
sabe? E aqueles que não são assim, que eu não sinto da mesma forma, eu vejo claramente que tem coisa oculta, tem pensamento privado. Coisas não foram expostas, tem coisa guardada, tem. Tem alguma coisa oculta. E aí é mágoa, né? Essa sensação de mágoa, mesmo que não seja uma mágoa, mas tem essa sensação de coisa pendente na mente, porque não houve a comunicação. E comunicação é conexão. Não tem. E conexão só pode existir no lugar onde não há julgamento. Se tem julgamento, não tem conexão. Não tem como. Porque não tem confiança. Eu não confio em quem julga. Porque eu não confio em mim mesma. Porque eu sei que eu julgo. Então, é só essa representação. Então, nossa, a comunicação, ela é libertadora, mesmo. Ir de encontro à comunicação, vá de encontro à comunicação. De alguma forma, dentro de você, com essa pessoa, vai em direção à comunicação com Jesus, com o Espírito Santo, o que brilhar, o que for mais confortável, o que for mais gentil, mas vai em direção à comunicação. Se comunique, coloque para fora, expresse.